ferramentas de facilitação, elas revolucionam a sua percepção de sala de aula. Essa não tem como falar diferente. E acabou vindo dentro de uma questão que nós tínhamos dos professores, uma dificuldade de trazer aulas mais dinâmicas, de ter uma aproximação diferenciada com os alunos, de trazer uma aprendizagem mais ativa. Dentro de escola de educação, você sempre tem o papel do professor naquele lugar de quem detém o conhecimento e quem vai oferecer o conhecimento, e aí até a expressão de dar aula. Hoje a gente já sabe que não é dessa forma mais que a gente atua. Então, quando a gente fala de uma metodologia ativa, é colocar exatamente o estudante dentro desse outro lugar onde ele está ativamente participando da construção daquela aula. Para isso, a facilitação é essencial. O professor ele precisa entender que ele passa a ser um facilitador de aprendizagem e não um professor que vai ditar o conhecimento. A formação docente ela é muito isolacionista. A gente faz o processo todo dentro de casa, preparando aulas, então a facilitação ela te convida a fazer esse novo caminho. E quando a gente fala de facilitação, independe se você está no espaço de tecnologia ou no jardim da escola ou na sala de aula. Após o curso da ELECT, né, eu falo que eu sou facilitadora o tempo inteiro, né? A gente está falando de um outro processo de relação com o outro, no qual a gente se constrói e a gente constrói o outro a partir dessa relação. E é isso que, de fato, é a grande inovação. E fazer isso, você faz através da facilitação. Eu gosto muito desse sistema porque a gente consegue ouvir opiniões diferentes e conhecimentos de pessoas diferentes. E isso normalmente não acontece em outros tipos de aula. Pessoas que se validaram mais, pessoas que passaram a gostar mais delas, pessoas que passaram a gostar mais da equipe, porque começou a ouvir pessoas da equipe que nunca ouviu antes, pessoas que passaram a gostar mais dos estudantes. E acho que com tudo que a gente discute hoje, né, não só das práticas, mas de todo o processo socioemocional, toda a questão das relações, das interações, eu acho que a própria questão das competências socioemocionais, que tanto se discute por conta da BNCC, mas de fato, como é que a gente faz isso? Então, quando eu tive isso na formação, eu falei, eu acho que é um caminho, né? Então, com a especialidade que a ELECT tem, que nós não temos enquanto escola, então a equipe da ELECT tem toda um referencial de socioemocional, de facilitação, de dinâmicas, de estratégias que nos falta, mas ela não entrega isso como um produto pronto. Ela entrega isso de forma, vamos olhar para dentro do seu cenário, vamos ver aonde a gente pode colaborar com você. Isso faz um parceiro para todas as horas. Como é que a gente faz isso sem ser desvinculado da minha prática? Como é que eu converso com os nossos educadores para que isso seja trabalhado perpassando todo o currículo dentro da minha prática e não uma coisa desvinculada? Essa facilitação ela ajuda a mudar a sua capacidade de olhar o estudante e de trazer ele para o centro dessa aprendizagem. Então, por exemplo, quando você faz uma situação de check-in, você está pensando na energia desse estudante, você está pensando em trazer o foco do estudante para a aprendizagem. E com o ELECT a gente começou a colocar nome. Então aquilo que eu já fazia, que era um bom dia para os meus alunos, eu descobri que chama um check-in. E a hora que eu percebi que aquele check-in era uma ferramenta poderosa, a primeira coisa que eu fiz foi no encontro com pais, aplicar o check-in. E aí eu me dei conta que eu podia aplicar o check-in quando eu chego nos lugares. Então eu brinco que quando eu chego agora na casa, minhas filhas brincam, e quando eu chego na casa das pessoas, ela, mãe, você está fazendo check-in? Eu falo, eu tô fazendo check-in, eu tô chegando
de uma forma a criar uma energia, uma empatia com as pessoas que estão convivendo comigo. Então, quando eu faço um planejamento, as estratégias de facilitação, elas ajudam a colocar as metodologias ativas em prática e, por sua vez, o estudante no centro da aprendizagem, necessariamente elas me fazem pensar em estratégias. Então, eu vou dar alguns exemplos. Aqui na escola a gente usa o Canvas. Quando a gente usa aqui o Canvas, esse pedacinho aqui, ó, é sobre conteúdo. Todo o restante fala sobre pessoas, fala sobre necessidades e demandas de aprendizagem ligadas com pessoas. E fala sobre estratégias de aprendizagem. E essas estratégias têm a ver com a facilitação e têm a ver com as metodologias ativas. Então, eu acho que quando eu, em vez de ter um professor, comecei a ter um facilitador, principalmente na aula de projetos, eu comecei a conseguir entender melhor as coisas, porque a minha mente, ela guardava melhor as informações que eu tinha em um diálogo e não só em uma aula expositiva. Então não é uma proposta engessada, não é uma proposta que vem e vamos aplicar e vai servir para todas as escolas. Então há um momento de formação, que a gente acabamos levantando algumas expectativas, mas todo o processo de acompanhamento personalizado eu acho que é bastante diferente isso pra gente. No final eu perguntei, que eu também aprendi com a Elect, né? No final você pergunta como é que foi, o que você achou da proposta. E aí saiu muita coisa legal. Gostei, me sinto participante, me sinto autora e coautora deste projeto, né? Então isso fortaleceu, vamos dizer assim, o grupo. Já comecei a aplicar desde o primeiro encontro que a gente teve aqui. A gente comprou, entendendo que ia comprar um modelo de sala de aula, de mediação, não sei o quê. Mas não, o que a gente, na verdade, recebeu foi uma mudança de pessoas. A gente compra uma metodologia e a gente ganha um processo de afeto. O que me afeta? O que afeta o outro e como é que eu afeto esse ambiente a partir disso. E se eu tenho alunos felizes, se eu tenho famílias satisfeitas, claro, também com os conteúdos, né? Eu acho que tudo está muito aliado. Acho que é importante dizer que não se desvincula, não é porque a gente está trabalhando dessa forma que se perde a questão dos conteúdos. Mas quando você vê esse processo de satisfação, isso automaticamente tem uma fidelização, né? E fidelizando, você também tem captação, porque, obviamente, uma família comenta nas reuniões familiares que os alunos estão felizes, as famílias estão felizes. A partir do momento que eu fiz o curso e me formei enquanto facilitadora, eu nunca mais fiz uma reunião da mesma forma. Agora a gente se preocupa muito mais com a cocriação. O que aquelas pessoas que estão ali, naquele momento de reunião ou naquele momento de aprendizagem, têm de potencial para agregar naquele grupo e como nós podemos fazer a facilitação desse conhecimento. Então muda a forma como a gente atua. Então hoje eu atuo muito mais numa escuta ativa, no olhar para o outro, tirar do outro as verdades que ele traz. Então acho que mudou a minha vida nesse processo de não ter medo de transformar, de fazer parte de um processo de transformação. E eu acho que quando a gente traz essa questão do facilitadores de aprendizagem, os alunos têm mais motivação, eles têm mais interesse por aquele conteúdo, ou por aquela prática, aquela atividade. Há um interesse e um desejo, uma alegria mesmo. Acho que a palavra é alegria. Há uma alegria de estar na sala de aula, há uma alegria de estar na escola. E isso reflete nos pais, que percebem o prazer que os filhos têm que estar na escola. O aprender, o processo tem que ser prazeroso. Eu acho que isso trouxe muito para nós, a gente perceber professores e alunos muito felizes com essa prática. Quando você tem uma escola onde os atores que estão envolvidos nesse sistema educacional se sentem pertencentes a esse cenário, você tem muito menos evasão, porque o aluno está entendendo que aquele espaço ali é um espaço de pertencimento dele. Então a gente observa ao longo do tempo uma evasão muito menor. Liga a moto, coloca as mãos no guidão, acelera e faz a curva. Os professores também se tornam mais engajados. Então nós percebemos uma troca de professor muito menor, porque eu tenho professores mais atuantes, mais participativos,
Quando não estão concordando com alguma coisa, tem esse espaço de co-criar, ok, uma coisa diferente. É muito interessante assim o quanto uma formação dá um gás mesmo, né? Uma força para que o professor esteja em movimento, e esteja não só no movimento do pensar, na coisa mais intelectual, mais da teoria, mas assim, o que eu vou fazer na minha prática. E você sai de cada encontro que a gente teve, a gente sai mais animado, mais reflexivo e muito disposto a pôr em prática aquilo que a gente conversou lá dentro. As ferramentas novas que eles foram trazendo, eles foram alimentando, isso vai gerando uma energia, uma disposição para fazer a coisa acontecer que você quer pôr em prática. Então acho que essa a melhor ferramenta é o encantamento. A gente sai das aulas encantado. E quando você chega em sala encantado, você quer transbordar esse encantamento para os seus alunos e você transborda esse encantamento para a sua vida pessoal. Então eu também tenho um menor gasto com reposição de mão de obra, reposição de professores, de material. E aí ganha todo mundo, né? Ganha a família, ganha a escola, o estudante, ganha o sistema, ganha a escola, ganha os professores. Eu acho que eu torno o ecossistema um pouco mais equilibrado. Quando a escola passa a fazer sentido, ela passa a fazer sentido para a equipe gestora, ela passa a fazer sentido para o educador, ela passa a fazer sentido para o estudante, ela passa a fazer sentido para a família. E aí muda o olhar da família para a escola. A escola passa a ser um lugar visto como valor e não como custo. Quando a Elect surge numa energia de entender a necessidade da gente, a necessidade da própria Elect e um propósito alinhado, isso cria potência. Então é uma injeção que te faz assim acreditar, né? Porque todo dia, como professor, você precisa acreditar, né? Então acreditar nas pessoas, acreditar no teu aluno, acreditar no mundo, acreditar que as coisas têm como melhorar, porque senão você está na profissão errada, né? Então é isso que eu acho que essa facilitação também oferece para o professor. É uma injeção de falar, não, é possível. Saber que isso é possível. E fazer por esse possível. Se você, gestor, olhar a formação como um investimento para o ser humano, a pessoa que se identifica com isso vai permanecer na sua escola.